sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao canal GeoCult. Meu nome é Adila Eugênia. Se você chegou aqui, é porque você está procurando alguém para te ajudar no seu processo de mestrado na Alemanha. Então fica até o final desse vídeo, porque aqui eu vou passar as perguntas principais para você responder, para você dar início hoje no seu processo de mestrado na Alemanha. Vamos lá? Primeiro, eu quero agradecer a sua presença aqui e falar que se você quer fazer mestrado na Alemanha, você ainda tem dúvida se é para você, acredita que é possível. Em 2013, eu fiz meu intercâmbio na Alemanha com uma bolsa. Lembra naquela época que o governo brasileiro tinha várias bolsas de Ciências Sem Fronteiras? Eu participei de um projeto parecido com esse, que era praticamente as mesmas cláusulas, mas tinha outro nome. Era uma parceria entre universidades do Brasil e da Alemanha. E naquele momento eu fiz o intercâmbio. E a partir daquele momento, né, quando eu retornei para o Brasil, eu fiquei pensando em fazer o mestrado na Alemanha. Se você já veio para a Alemanha, se você já fez férias, se você já fez um curso de línguas, você sabe a diferença que é morar aqui e morar no Brasil. Você sabe como o mundo se expande quando a gente sai do lugar que a gente nasceu e viveu e começa a conhecer outro tipo de vida, outro tipo de paradigma, outra sociedade, outro tipo de visão de mundo, né? E aí eu tenho certeza que se você teve essa experiência na Alemanha, você, assim como eu, quer voltar para cá. E esse era o meu caso, só que eu não tinha certeza de que mestrado na Alemanha era para mim. Primeiro porque no Brasil a gente já tem uma visão de mestrado lá em cima, né? Extremamente intelectual, extremamente acadêmico, só para algumas pessoas. Se eu não me engano, existe uma estatística, né, que mostra que não tem nem 5% dos brasileiros têm pós-graduação. E aí, quando a gente pensa em fazer na Alemanha, parece que esse sonho é ainda mais inatingível. Era o que eu pensava também, gente. E aí eu comecei a reconhecer quais eram os meus desafios, quais seriam as grandes barreiras, né, para realizar esse sonho. E eu fui escalando de barreira em barreira, eliminando esses desafios até conseguir entrar no mestrado na Alemanha. E aí dentro do mestrado surgiram outros desafios. E agora eu me vejo diante de um desafio que eu sempre sonhei, que é o doutorado na Alemanha. Eu quero falar para você também que durante toda a minha experiência, eu sempre fui contemplada com bolsas, então eu não sou o exemplo de pessoa que veio já com apoio financeiro da família, né? Às vezes você também tá nesse caso e você não consegue se ver aqui justamente porque os seus pais não vão conseguir te apoiar financeiramente aqui. Se você tá nesse caso, se você já consegue se imaginar aqui, você sabe que a sua família tem estabilidade financeira para te manter aqui, então saiba que você tem muita chance de estudar aqui na Alemanha se você tiver uma visão crítica e conseguir colocar isso no seu currículo, na sua carta de motivação. Então existem diferentes universidades na Alemanha, existem as particulares e as públicas. Eu estudei em universidade pública e é essa universidade que eu vou orientar você a se candidatar. Bom, para você tirar o seu sonho do papel e começar hoje a se planejar, eu vou passar para você algumas perguntas que você precisa responder e que se você responder agora, no final desse vídeo, então você está começando a sua jornada de estudante internacional. Primeira pergunta: quando você quer iniciar o seu mestrado? Eu ainda não tenho a língua. Eu ainda não sei como vou financiar. Eu não sei a universidade. Eu não sei. Não importa. A primeira pergunta é: quando você quer iniciar o seu mestrado na Alemanha, sem olhar os pré-requisitos nesse momento? Vamos lá? Pega no papel e escreve: quero começar no semestre de inverno ou no semestre de verão do ano X. Como assim, Adila? O que é semestre de inverno? O que é semestre de verão? Ele se inicia no mês de abril. Então, vai de abril até julho. A maioria das universidades, isso pode mudar de universidade para universidade. E o semestre de inverno, ele começa em outubro e vai até final de janeiro, fevereiro. De novo, depende muito da universidade, mas são essas duas grandes fases do ano. Então vamos supor que você se forma no final desse ano ou no meio do ano que vem. Quando que você quer começar o seu programa de mestrado? Anota agora: semestre de verão de 2023,
semestre de inverno de 2024, não sei, é o seu caso e eu preciso que você decida essa data neste momento. A segunda pergunta, muito importante, é: onde você quer morar? Ai, Adila, eu nem conheço a Alemanha, eu fui só pra uma cidade. Gente, não é o momento. Primeiro você faz a decisão, depois você vai fazer as suas pesquisas. Bom, como que eu vou decidir onde que eu quero morar? Você precisa entender que as cidades na Alemanha e os estados também, eles vão conter regras diferentes para o seu visto de estudante. Não são muito diferentes, né? Existe um padrão a seguir, mas uma coisa ou outra vai alterar. Portanto, para você saber o seu processo burocrático de visto para vir estudar na Alemanha, você tem que saber qual estado você vai. Se é o estado da Bavária, se é o estado de Berlim e por aí vai. E é só assim você vai conseguir, então, anotar o que você precisa providenciar quando você sabe qual é a cidade que você vai morar. E partindo disso também, você consegue imaginar quais são os custos, né, que você vai ter mensalmente. E aí você consegue se organizar para isso. A próxima pergunta é: como escolher a universidade? Nossa, Adila, essa é uma grande questão pra mim. Eu não sei como escolher a universidade. Bom, é por isso que existe a mentoria, né? E é muito difícil eu dar uma orientação para você aqui em um vídeo curto como esse, mas você precisa escolher a universidade. Geralmente, a gente encontra principais universidades, as melhores universidades, o best rankings university, blá, blá, blá. Gente, desapega disso, tá? Porque essas universidades, é óbvio que elas também são voltadas para o mercado de trabalho. Essas grandes universidades que têm propaganda, que são vendidas através do seu marketing como as melhores universidades na Alemanha. Não que não sejam, mas é óbvio que terá candidatos do mundo inteiro ali. E, sem dúvida, existem universidades maravilhosas na Alemanha que você não conhece. Por exemplo, se um estudante vai para o Brasil, quer estudar no Brasil, qual universidade estudar? Então, as primeiras universidades que vai aparecer na mente dele são aquelas do sudeste do Brasil, que estão nos maiores rankings, não necessariamente porque as outras universidades não são tão boas, mas porque existe essa fixação no sudeste brasileiro, de São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente. Então, a gente tem que ter crítica para entender que essas universidades no centro da Bavária, lá em Munique, lá em Berlim, nas cidades mais assim internacionais, elas também serão vendidas assim. Isso não quer dizer que você não pode olhar uma universidade numa cidade que não é tão conhecida, que é uma cidade menor, mas que a universidade ela é tão capacitada, tão qualificada, tão incrível, tem vagas, tem bolsa para você que é estudante brasileiro e brasileira, entenderam? Então, como que você vai pesquisar isso? Você vai olhar universidades públicas na Alemanha. A pesquisa, ela não deverá acontecer em português. Eu também não recomendo você pesquisar em inglês. Pesquise em alemão. E aí, vamos supor que você quer morar numa cidade grande, você procura pelas cidades grandes. Quais são as cidades grandes na Alemanha? E você vai olhando a lista e por cidade você pesquisa qual é a universidade pública que tem lá. E isso aumenta as suas chances, porque se você ficar em lista de site que acaba vendendo sempre as mesmas universidades, então eu acredito que esse sonho fica mais distante para você, sem dúvida. Eu estudei em 2 universidades aqui na Alemanha. A primeira foi na Katholische Universität de Eichstätt, Ingolstadt, que é a universidade católica, numa cidade muito pequena, bem próxima de Munique. E também na Friedrich Alexander Universität, que é uma universidade que se localiza na cidade de Erlangen e Nuremberg. Então, sempre são campos em mais de uma cidade. Que também não é uma cidade muito visada, né, gente, para a universidade, mas a FAU, ela é reconhecida internacionalmente e grandes tecnologias que a gente usa pelo mundo foram desenvolvidas em laboratórios de pesquisas em parceria com a FAU aqui na cidade de Nuremberg e na cidade de Erlangen, tá? Então, decida qual universidade. Hoje você vai pegar várias horas, fazer essa pesquisa. Vou estudar na FAU, tem um curso ali interessante. Faça essa decisão hoje, tá bom?
A próxima pergunta é: qual o programa de mestrado você vai estudar? Então, escolher a universidade? Nossa, essa cidade é legal, o custo de vida é interessante, as burocracias do visto também são realistas. Agora, deixa eu decidir aqui, deixa eu olhar o programa de mestrado que tem pra mim, que tem na minha área, e você faz a decisão por ele, tá bom? Então, decida o programa de mestrado. Pode acontecer de você olhar uma universidade e ver que não tem um curso da sua área, né? Então, você vai ter que procurar outra universidade. Se você encontrar um curso na sua área, nessa universidade que você escolheu, mas ele não é tão alinhado assim com seus objetivos profissionais, então você precisa vir para a jornada ou assistir um outro vídeo meu que eu vou deixar aqui embaixo, que é dicas infalíveis para você ser aprovado no mestrado na Alemanha. A próxima pergunta é: quais são os documentos que você precisa para sua aplicação de mestrado? Então, escolheu a cidade, escolheu a universidade, escolheu o programa de mestrado, olha os pré-requisitos, anota nessa lista e agora partiu para providenciar tudo que você precisa para o seu mestrado na Alemanha. Essas são as perguntas principais para você começar a trilhar a jornada de estudante internacional, tá bom? Então, mão na massa, vamos lá. Escreve aqui embaixo se você já tem uma universidade em vista, qual cidade você quer morar, se você prefere morar numa cidade grande, numa pequena, se você tá tendo dificuldade, se você escolheu uma universidade e não encontrou ainda o programa, comenta aqui comigo que eu vou responder vocês e vou ajudar você a tirar seu sonho do papel, tá bom? Eu fico por aqui e vejo você no próximo vídeo.